Bom dia. A gente começou a falar sobre a mitzvah de tzedakah. Peguei um trecho da Gemara de Masechet Ketuvot, que eu estou ensinando à tarde. E a gente estava falando ontem, a gente começou a falar sobre tzedakah, o limite da tzedakah, por que a pessoa não deve dar mais que 1/5. Que esse seja o problema de todos nós. Diz a Gemara: Ashrei Shomrei Mishpat, bem-aventurado, sortudo é aquele que cuida do Mishpat, significa justiça. Ose tzedakah becholet, ele faz tzedakah em todo momento. Então, David HaMelech, ele fala, sortudo é a pessoa que faz Mishpat, justiça, e aquela pessoa que faz tzedakah em todo momento. Pergunta Guimará, será que é possível a pessoa fazer tzedakah em todo momento? Sim ou não? Você já escutou? Eu já escutei. Tem hora que você dorme. Bom, hoje você pode mandar fazer algum débito automático e na hora que você estiver dormindo vai estar, tzedakah vai estar indo. Mas o que significa fazer tzedakah o tempo todo? Eu acho que tem tzedakah, vamos dizer que a pessoa usa uma vez, tipo um alimento, tá feito. Boa. Mas se for, vamos dizer, um sujeito, ele ajudou a construir um prédio. Perfeito. Então o usufruto daquilo vai ser constante. Vai ser mais longo. Ou até uma vestimenta também é um uso Perfeito, mais longo. perfeito, muito bom. Então a Gemara mais para frente vai pegar um outro passuco e falar algo parecido com isso que você está falando. Antes disso, eu vi uma interpretação sobre essa passagem da Gemara, que o Rabino fala que essa pergunta da Gemara é uma pergunta para mostrar para a gente um destaque do judaísmo com, especialmente, a religião mais prevalecente aqui nesse país. Por quê? Porque muitos dizem, diferente do judaísmo, diferente daquilo que a gente estudou ontem, que ter dinheiro é do mal. Você tem que dar todo o seu dinheiro, viver na pobreza, e você até pode encontrar alusões a isso nas fontes judaicas, aparentemente. Como ele diz, por exemplo, no Pirkei Avot, você deve sentar e comer pão e água para você ter uma vida apertada para servir a Deus, dando a impressão que esse é o ideal para todos. Todo mundo deve ser pobre. Tá vendo? Olha aqui o passuco. Ose tzedakah becholet, ele faz tzedakah o tempo todo. Ou seja, o que você tiver, dá. Fica sem nada, fica com o mínimo necessário. Então vem aqui a Gemara e explica pra gente que essa não é a visão judaica. Tanto é que os sábios colocaram um limite que não é um limite tão alto. A pessoa não está dando 50%, 80% do que ela tem. O limite é 1/5, que depende de como você calcula, é 20% ou 25%. O outro, o resto, você vai ter que guardar com você. 75%. Você guarda com você. Então pergunta a Guimará, então agora a pergunta a Guimará faz mais sentido. Como é possível que a pessoa faça tzedakah o tempo todo? Qual é a visão judaica? Então a Torá ensina pra gente que a gente deve dar tzedakah, e sempre dar tzedakah. Mas a gente ainda tem que preservar o nosso capital. Mais ainda, se você não preservar teu capital, como que você vai conseguir fazer tzedakah a todo momento? Se você der tudo que você tiver, você deu tzedakah quantas vezes? Uma vez só. Então, se você vai fazer tzedakah o tempo todo, então você precisa guardar teu capital. Por outro lado, se eu fizer o tempo todo, vai acabar? Como funciona? Tá, camarada, para a gente 2 exemplos. O primeiro exemplo é um pouco radical. O que quer dizer um pouco radical? Porque ele se baseia em uma lei onde todo mundo vai, talvez, cair o queixo quando escutar essa lei. E a lei é que um pai não tem obrigação. Essa parte você vai ter que ouvir até o final, até eu explicar o que eu vou dizer. Mas um pai não tem a obrigação de sustentar seus filhos a partir de mais ou menos 6 anos de idade. A partir desse momento, isso é considerado tzedakah. Estou fazendo tzedakah com os meus filhos. Você pensou, eu vou sustentar até pagar a faculdade, depois ele se vira. Se você pensou, eu pago até os 18, depois você se vira. Chega aqui a Torá e fala, você paga até os 6. Depois... depois é tzedakah. Então, a Gemara discute esse tema, porque que quer dizer esses 6 anos, mas
Isso aqui é o pé da letra, a risca do que está escrito e etc., que não se aplica, e uma pessoa que fizer isso, ele vai ser condenada, um pai que faz e larga seus filhos, fala, já estou isento, já paguei até 6 anos. Não é para isso que serve essa lei. Essa lei serve em casos extremos. Por exemplo, se a pessoa ela está no limite dela, vive com o mínimo, e não tem condições, por exemplo, de pagar uma educação judaica como precisa, então, dependendo da situação, esse é um ponto que pode ser levado em consideração. Que a pessoa vai lá, ele está pagando escola do seu próprio filho, mas eventualmente esse valor pode ser considerado tzedakah, porque o filho já tem mais de 6 anos. Mas, como eu falei, é um caso específico, pontual, mas o ponto que a gente quer extrair dessa Gemara é o seguinte. Vamos ver a segunda resposta para a gente poder apreciar a primeira resposta. Dúvidas? Não, então se a pessoa comprar um apartamento para o filho que vai casar, pode ser deduzido. Opa, muito bom. Então, se a pessoa vai comprar um apartamento para o filho que vai casar, é muito importante você ter um coaching rabino de tzedakah. Por quê? O que é coaching? Coaching é um orientador. Ah, Por quê? Pode ser considerado tzedakah. Você comprar um apartamento para o seu filho. Por quê? Está começando a vida dele, precisa de um teto para a cabeça dele, e se você compra, não vai depender do aluguel. Então você é uma das maiores coisas que você pode fazer hoje em dia para uma pessoa, comprar um apartamento para ela, e mesmo sendo teu filho, a tua obrigação começa com teus familiares. Pega teu filho agora que vai casar, conforme todas as opiniões, já tem 18 anos, já se formou, já pode ser independente, mas para comprar um apartamento é pesado para quem está começando a vida. Você vai lá, compra para ele, você pode deduzir da sua tzedakah. Porém, existe uma regra que é a seguinte, apesar que a Torá fala que seus parentes vêm em primeiro lugar, então eu, por exemplo, preciso pagar o seguro-saúde do meu pai. Vamos supor, ele não consegue pagar. Eu vou lá e pago. Aí eu vou pagar o aluguel do meu pai. Aí eu vou pagar o condomínio do meu pai. É nobre? É perfeito. Porém, eu não posso pegar toda a minha tzedakah e só dar entre família. Porque o que vai acontecer é que cada um vai acabar dando só para sua família e não vamos ajudar aqueles que não têm, eventualmente, esse familiar para poder ajudar. Por isso eu falei que existem muitas regras da tzedakah e é bom você ter um coaching, alguém que vai te orientar. Então eu mesmo, algumas pessoas se consultam comigo, e cada caso é o caso, uma situação, mas pessoas que eles dão para familiares, mas eu oriento, não dá tudo para os familiares. Eles têm a prioridade, mas não quer dizer que você vai dar toda a tzedakah. Então, qual é a porcentagem? Então, por isso eu falei, dá para os seus familiares e para você. eu preciso consultar para lembrar exatamente se tem uma porcentagem. Eu não lembro se é até a metade do teu macer, não lembro exatamente quanto que é. E mais do que tudo, um dos critérios importantes de lembrar de macer, que o macer original da Torá era o macer agrícola. O macer ksafim, que é o dízimo daquilo que você ganha, isso é uma lei dos sábios, ou até talvez um costume. Isso não enfraquece a mitzvah, é uma mitzvah muito grande, mas baseado nessa premissa, se é da Torá, se é do sábio, se é o costume, então depende, você tem mais leniência, inclusive, para você poder redirecionar a sua tzedakah. Porque já que é só, vamos supor, conforme a opinião que diz que é só um costume, só, não no sentido de que só não é importante, mas dá para a gente, as regras rígidas em relação à tzedakah, elas podem ser adaptáveis, mais adaptáveis para a situação de cada um. Então, de novo, se você tem uma pergunta pontual específica, depois do shur a gente conversa, e eu vou tentar me aprofundar para poder te orientar da melhor maneira possível. Por isso que eu falei um coaching de tzedakah, porque se você for ver nas leis de tzedakah, tem lá uma lista de 20 prioridades. Aí você pega, por exemplo, uma das maiores prioridades, se tem alguém preso, Deus nos livre. Você vende até o Sefer Torah para salvar aquela pessoa. Bom, então vamos supor que eu sei de alguém que está preso e está precisando de pagar, como chama isso? Fiança? Seria fiança? Não, tem um outro, bail, como fala bail? Resgate? Não. Tem o primeiro, bom, fiança que seja. 100 mil reais. Vamos supor que eu tenho 100 mil reais para dar para tzedakah. Será que eu vou dar eu sozinho tudo para ele? Ou talvez é uma obrigação de cada um dar um pouco? E assim por diante. E aí você tem várias prioridades. Pobres daqui, da tua cidade, de outra cidade, estudo de Torá, estudiosos da Torá, instituições de caridade para pessoas com necessidades básicas, e aí você tem uma lista de prioridades. Na Halachá,
não tem exatamente essa proporção dizendo, ó, X para Z, Y para fulano, e etc. Então, a Halakha te dá um critério genérico. Então, por isso é importante você ter um rabino que ele conhece as halachot, ele vai poder te orientar, falar, ó, o melhor para você fazer é assim. O melhor para você fazer é assim. Se eu peguei aqueles 100 mil reais e dei só para aquele indivíduo, eu fiz a mitzvah? Fiz. Eu fiz. Eu estou dentro da lei. Peguei o caso de prioridade máxima, por exemplo. Mas, ainda assim, a pergunta é, será que essa é a melhor forma de eu distribuir a minha tzedakah? É algo muito importante. Se a gente tem tzedakah para dar, a gente tratar isso com o máximo de cuidado para que eu dê para instituições ou pessoas que eu sei que realmente que precisam. Claro, se vem alguém que pede, estica a mão, a gente dá. Isso é uma obrigação. Mas estou falando aqui de um valor pequeno. Se a pessoa tem um valor fixo que ele dá mensal, é muito importante ele fazer esse cálculo. E eu já vi, inclusive, de pessoas... entrevistas com pessoas, um cara em especial muito, muito rico dos Estados Unidos, ele contando o cuidado que ele tem de dar a tzedakah dele. Porque estamos falando de muito dinheiro, vai afetar a vida de muita gente. Então ele tem um cuidado muito minucioso para decidir para onde vai a tzedakah dele. E aí chega fulano de tal, estou precisando para isso. Então ele já tem um fundo pequeno, digamos, para causas inesperadas, pessoas eventuais, etc. Mas ele tem um direcionamento muito específico para o dinheiro dele. Então, independente de quanto dinheiro vai ser, se a gente tratar o nosso dinheiro, o nosso tzedakah com esse cuidado, é muito importante. Então, de novo, eu não te dei uma resposta, porque não tem uma resposta que funciona para todo mundo. Eu só estou te dando um critério geral para você poder, se quiser depois a gente conversa, posso tentar te orientar no melhor do meu conhecimento para você poder escolher dar a sua tzedakah. Então, diz a Gemara, então, qual é a maneira da gente fazer tzedakah o tempo todo? Então, a primeira maneira é você dar para os seus filhos que têm mais de 6 anos. E como eu falei, esse é um caso muito pontual e específico. A segunda é você adotar para dentro da sua casa um órfão ou uma órfã. Não estamos falando de você dar uma tzedakah para ele, dar um pão de queijo para ele tomar café. Estamos falando para você adotar ele dentro da sua casa. E aí é certeza que você vai estar fazendo tzedakah o tempo todo. Porque se alguém vem para dentro da sua casa, você não dorme. Na hora de acordar, eles vêm lá fazer barulho. Se você tem filhos pequenos, se eles são pequenos problemas. São filhos grandes, são grandes problemas. Esperamos que não. Então você está o tempo todo vivendo dentro da sua casa. E como os comentaristas eles trazem, de que você trazer ele para dentro da sua casa é muito maior do que você dar, por exemplo, um salário fixo para eles. Trazer alguém para dentro da sua casa, você sabe muito bem que quer ter uma visita por 2 horas na sua casa. Imagina ter alguém que não é teu filho, e ele está lá na sua casa, e você adota aquela pessoa. É um trabalho, tem gente que faz isso. Tem gente que realmente faz isso. Inclusive, quando eu estava dando esse shiur, Rabino Malovani comentou de alguém aqui muito conhecido na cidade, que infelizmente o pai dele faleceu, não sei da mãe, mas faleceu. Ele era um bebê, chegou uma família que estava numa situação, já esteve numa situação boa. Mas depois, naquele momento, a situação estava muito apertada para essa família. E eles adotaram, mesmo assim, acho que já tinham 4 filhos, e adotaram essa criança. Tinham 3, Tinham 3, adotaram 2? 2. Adotaram 2. Ah, obrigado, você conhece a história. E aí, a situação estava difícil para a família, mas depois esse rapaz que foi adotado, ele teve muito sucesso na carreira dele, ajudou a família toda e mudou toda a situação. Não, gênio. São milionários hoje. Por conta do garoto. Por conta desse garoto. Que foi adotado. Aqui a gente só vê um exemplo de que Hashem não fica devendo. É um investimento maravilhoso. E mesmo que não tenha um final tão glorioso como essa história, que ele fez todo mundo virar milionário, etc., você já é milionário. Você pegar uma criança e fazer isso por ela, você já é milionário de mitzvot. Você está o tempo todo fazendo tzedakah. Isso é judaísmo. Isso é coisas que nosso povo faz com tzedakah, com literalmente dar do seu tempo, da sua vida, do seu sangue, do seu suor, por uma outra pessoa. Por quê? Simplesmente porque ele é um Yehudi. Ele não tem onde morar. Você vai lá e adota ele. Alguém aqui está disposto? Eu lembro que eu vi uma vez não vai considerar, a lei, as latas não vai considerar uma boa ideia. A esposa não vai concordar, a esposa precisa concordar.
Me lembro de um experimento social que fizeram uma vez, que eles pegaram uma roleta. E nessa roleta eles colocaram nos Estados Unidos várias famílias de outros estados. E aí ele chega para um rapaz, ou adolescente, ou saindo da faculdade, você gosta dos seus pais? Ah, mais ou menos. Começa a criticar e criticar. Então ele falou, tá bom. Então aqui você tem uma chance, você vai girar essa roleta, aonde cair, são famílias que estão dispostas a adotar você, então aonde cair você vai. E todo mundo ou negava fazer girar a roleta, ou depois que girava a roleta e caía, bom, agora então você vai morar na Virgínia, lá no estado da família fulana. Aí o cara, não, de jeito nenhum. Mas como? Você falou que tua família é ruim? Você tem aqui essa outra família, está disposta, vai te servir. Não, minha família é ruim, mas é minha, não tem jeito. Então foi um experimento social muito engraçado. Mas essa é a mitzvah, você realmente adotar uma outra pessoa. Próximo pasuk. O pasuk fala o seguinte. Hon va'osher beveito, abundância e riqueza na casa da pessoa, esse é o pasuk dos Salmos, vetzidkato omedet la'ad, e a sua justiça ficará para sempre. Parecido com o primeiro. O primeiro está dizendo que ele faz tzedakah o tempo todo. Aqui ele diz, a pessoa tem riqueza na sua casa, ou seja, ele retém essa riqueza, não que ele vai ganhar depois. A pessoa retém a sua riqueza e ele faz tzedakah e a sua tzedakah permanece para sempre. Então a pergunta é, vamos entender esse passuco. O passuco fala que a pessoa mantém a riqueza dentro de casa. Se eu mantenho a riqueza dentro de casa, como que eu estou fazendo tzedakah? Como que é possível fazer tzedakah e não perder nada? Como eu comentei, uma vez um dos meus filhos falou, eu já ganhei muitos presentes, mas eu quero ganhar um presente que ele vai durar para sempre. O que você sugeriria? Um livro de Torá. Ó, eu falei perfeito. Eu lembrei da sua aula. Ó, você estava aí. Um livro de Torá. Não foi muito bem aceito, estava pensando em alguma coisa mais mundana, vai chegar o momento. Mas se eu te ensino um shiur, se ele te impactou, você vai ficar com ele a vida inteira. Você tem aquelas coisas que você lembra que você escutou uma vez e todo dia você pensa nelas. Esse é um presente que você pode dar para a pessoa a vida inteira. Então eu dei para você alguma coisa, me faltou alguma coisa? Não. Nesse mundo físico, nas coisas mundanas, se eu dou para você, eu fico sem. Pode até ser que Deus vai me recompensar depois, com mais dinheiro. Mas aquilo que eu te dei ficou para você. Então, a Gemara dá duas opções. Uma é ensinar a Torá, essa é a segunda opção. A primeira é aquele que ensina a Torá. Então, se eu ensinar a Torá, estudar a Torá e ensinar para os outros, eu tenho riqueza, e a eu ensinar, eu perdi alguma coisa? Não. Pelo Você contrário, ganhou. eu saí ganhando, como você falou naquele comentário. Eu saio ganhando. Se eu ensino outra pessoa... Uma vela acendendo outra. Exatamente, esse é o exemplo que Hashem ele dá para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fala para Hashem, como eu vou conseguir carne para esse povo? Eu fico tão reclamando. Hashem fala, eu vou te dar uma ajuda. Eu vou te dar 70 anciões e vou dar a sua profecia para eles. Opa, se eu vou agora dividir minha profecia em 70, eu vou ficar sem profecia. Uns 70 avos. Então, a resposta é que não. A profecia, o conhecimento, ele é multiplicável e o primeiro não sai perdendo, como a chama de uma vela. Perfeito. Então, assim, a gente deve ser acendedor de lampiões, como alguém perguntou para o Rebbe Rashab, o que é um Hassid? Ele falou, Hassid é o acendedor de lampiões. Aí ele questiona, mas e se estiver no mar? E se estiver nas trevas? Mesmo assim, você tem que ir lá e mostrar que tem luz. Essa é a função de um Hassid. E quando você ensina aos outros, você não sai perdendo, muito pelo contrário. Tem um comentário que o Tzemach Tzedek ele fez, o quarto Rebbe de Chabad, o terceiro Rebbe de Chabad, e ele falou que quando você ensina a Torá para uma outra pessoa, isso é um ensinamento que eu, quando aprendi, ficou na minha cabeça, o seu cérebro e o seu coração se tornam 1000 vezes mais refinados para poder aprender Torá. 1000 vezes. E o Rebbe comentou e ele falou que isso não é uma linguagem exagerada, só metafórica. É literalmente. Você ensina a Torá para uma outra pessoa,
você se torna mais apto de poder compreender a Torá. E ele fala do cérebro e o coração. Por que o coração? Teoricamente é na cabeça. Mas a gente sempre pede, Veten, Belibenu, Binale, Avinu, Daskil, dê no nosso coração para a gente poder compreender a Torá. Porque a Torá é algo holístico, é algo para o corpo inteiro. Não é só teoria. Aquele que tem só teoria entende a matemática da Torá, mas ele não traz aquilo para o coração, ele não entendeu a Torá. Então, a pessoa que ensina a Torá, o cérebro dele e junto o coração dele se tornam muito mais sensíveis ao estudo da Torá. E o Rebbe falou que é literal. E muitas vezes eu fiquei me perguntando, eu dou muito shiurim, Baruch Hashem. Eu não sinto que eu sou... Se cada vez que eu der um shiur eu ficar 1000 vezes mais refinado para o estudo da Torá, deveria ser já... Isso já... Escutei essa frase muitos anos atrás. Então, mesmo na Yeshiva, se eu pego um parceiro de estudo que sabe menos do que eu, que não entendeu o shiur, estou gastando no meu tempo para poder ensinar para ele. Então, eu não tenho a resposta. Eu não sei se dá para a gente medir esse refinamento descrito pelos Rebes. Mas uma coisa eu sei que você vai poder confirmar que aconteceu, que acontece muito. Vamos supor que você me fez uma pergunta hoje, de algum assunto. De repente, hoje à tarde, estou escutando o shiur, e o Rabino vai falar exatamente a resposta para aquilo que você me perguntou. Se eu tivesse que procurar, talvez me demoraria 1000 horas para eu procurar. É uma coisa muito específica. Mas Hashem, ele, está aqui. Você precisa dessa informação? Aqui está a resposta para aquela pergunta que ficou no ar. Isso eu vejo acontecer muitas vezes. Com certeza tem muito mais coisas acontecendo, sutis, que eu não consigo, talvez, estar percebendo elas. Mas cada vez que você ensina a Torá, você sai ganhando 1000 vezes mais. Você está dentro. As coisas... Alguém mais está dentro? Quer virar professor? As coisas começam a se conectar. Exatamente. Às vezes a pessoa tem que ter um monte de conhecimento enciclopédico. Tem um livro aqui, um livro... E com isso, com as perguntas, com as aulas... Tudo surge o nexo. Surgem as conexões, né, dos assuntos. Exatamente. Vou comentar uma coisa, como você comentou isso do nexo, coisa particular minha, que eu digo que um bom conflito é aquele que você tem que escolher entre uma coisa boa e outra coisa boa. Você está na dúvida, eu estudo ou ensino, dou tzedakah ou qualquer outra mitzvah. Esse é um conflito muito bom, muito saudável. Mas esses conflitos existem. Na minha vida, eu tenho bastante desse conflito. Tem família, tem a sinagoga. Dentro da sinagoga eu posso ensinar, posso aprender, posso ligar para alguém, posso visitar alguém. Você tem infinitas formas de você fazer mitzvah. E muitas vezes, quando eu estou fazendo uma coisa, o Yetzer Hará vem na minha cabeça e fala, o que você está fazendo? Então, por exemplo, se eu estou estudando, não, você tem que agora falar com outra pessoa. Se eu estou falando com outra pessoa, não, você tem que fazer alguma outra coisa. O Yetzer Hará, ele gosta de oferecer para a gente outra coisa, qualquer coisa que não seja a mitzvah que você esteja fazendo agora. Ele te distrai. Isso é algo que acontece bastante comigo. Semana passada, eu estava caminhando e ouvindo uma Sichá do Rebbe, e o Rebbe falou uma coisa muito interessante. Nós sabemos que a Torá, ela tem 70 facetas. Cada letra da Torá, cada parte da Torá tem 70 explicações. Só que tem outras opiniões mais profundas que dizem que cada uma das 70 explicações tem 70 explicações. Ou seja, é um ciclo sem fim. Ainda mais, quando a gente fala, eu não lembro se ele mencionou esse exemplo, mas a gente fala que o nome Israel, povo de Israel, são as iniciais das palavras Yesh, Shishim, Ribó, Otiot, Torá. Existem 600 mil letras na Torá. Cada letra corresponde a uma alma, corresponde a um Yehudi. Em cada letra, se você cavar, você vai conseguir encontrar as 600 mil. Ou seja, qualquer partícula da Torá que você pegar e soubesse aprofundar, você vai encontrar todos os outros assuntos da Torá. Um exemplo simples para isso. Se eu preciso fazer um teste de DNA, eu faço uma pequena raspagem dentro da minha bochecha, mando o sample, mando a amostra, e eles vão tirar daquela microsaliva o DNA
que é o mesmo DNA que está no meu cérebro, que está no meu coração, que está no meu pé, na unha do pé, é a mesma coisa. Se eu souber cavar, eu vou encontrar o DNA, e o DNA ele se encontra, ele se corresponde, correlaciona com todas as outras partes do corpo. E para mim foi impactante essa parte de que não importa que mitzvah você está fazendo. Você está fazendo uma mitzvah? Se você está conectado com aquela mitzvah, não é que você está isento, isso o Rebbe comenta. Tem, por exemplo, exemplos que se eu estou fazendo uma mitzvah, eu estou isento da outra. Se eu estou agora dando shiur e alguém precisa da minha ajuda, fala, espera, daqui a pouco eu vou dar. A não ser que seja um caso de emergência, então eu estou agora ocupado numa mitzvah. Você vai dizer, bom, por quê? Porque eu só dou prioridade. Ou uma, ou outra, eu só sou um. A resposta não é que eu só sou um. Se eu estou fazendo agora a mitzvah de estudar, eu já estou ajudando a pessoa. Porque dentro dessa mitzvah você tem a outra. Assim como o DNA da saliva, da microsaliva, eu tenho o DNA do corpo todo. Se eu estou fazendo essa mitzvah agora, não é que eu estou isento da outra. Eu estou fazendo a outra também. Tem exceções, tem prioridades. Cada um deve se consultar para tomar boas decisões, as melhores decisões. Mas essa confusão que a gente tem, faço isso, eu faço aquilo, faço isso, eu faço aquilo. Você está agora fazendo isso? Faça e saiba que nisso você tem toda a essência. Se eu toco em alguém, no dedinho do pé, no nariz, no peito ou na barriga, eu estou tocando em alguém, estou tocando em Hashem. Não faz diferença tanto qual mitzvah que eu estou fazendo. Ah, Rabino, o que eu estudo? Estuda. Primeira coisa, estuda. Não, mas qual que é o melhor livro para eu escolher? Estuda. Estuda. Qual que é a melhor mitzvah? Faz uma mitzvah. Não, mas essa mitzvah é muito pequena. Faz a mitzvah. Não tem essa. E para mim foi bastante confortante, esclarecedor, porque toda vez que o Yetzer Hara aparece, não, você deveria fazer isso, é só Yetzer Hara, ele só quer te tirar do que você está fazendo. Você vai ficar tão confuso e falar, sabe o quê? Faz nada. É tão complicado, não faz nada. Esse é o Yetzer Hara muito esperto. Então aqui está a resposta para ele, espero que ele não esteja escutando, mas aqui está a resposta que quando está fazendo uma mitzvah, você já está fazendo a outra. Não tem que se preocupar com a próxima mitzvah. Você está nessa, faça essa até o final. Então, lembrando aqui, são exemplos que a Gemara está dando de uma pessoa fazer uma ação, só que essa ação ela tem um impacto constante. Então, a primeira é ele adotou crianças na casa dele. A segunda, ele foi lá e ensinou Torá. O ensinamento de Torá não me fez perder, fez você ganhar. Isso é o tipo de riqueza que ela traz mais abundância. Esse é o verdadeiro win-win. Quem conhece a teoria do win-win? Teoria de negócios. Ganha-ganha, que a ideia dos negócios é eu ganhar, você perder. A ideia é que os dois ganhem. Mas no mundo físico isso não é possível no sentido literal. Porque se eu tirar 1 centavo, eu estou perdendo aquele 1 centavo. Tudo bem que eu posso fazer negociações que vai trazer um benefício para os dois. E aí volta aquilo que eu falei no outro shiur, lembra da rio, da chadeira, do pássaro? Quem escutou, vale a pena, muito lindo. Já postei esse shiur. Falando que tem a maneira de amor, de uma transação, onde é um rio. O que é o rio? É um rio que servia para os navios, barcos comerciais, terem essas trocas. Você me traz um benefício, eu te trago outro. Depois você tem a chaleira, que ela consegue, com essa parede que ela tem, ela consegue unir o fogo com a água. E depois você tem o pássaro. E o pássaro ele funciona em sintonia. A asa dele, que tem uma função diferente das patas dele, funcionam em sintonia. Esse é o verdadeiro win-win. Então a Torá ensina pra gente que tem formas da gente fazer tzedakah, que isso vai trazer win-win para todo mundo. Você deu a tzedakah, não só, essa é a novidade dessa passagem, não só que quando você dá tzedakah, Deus vai te pagar muitas vezes mais, e você vai se tornar mais rico, que isso é óbvio e funciona. A gente está falando que o próprio ato da tzedakah, ele mesmo, já na hora que você deu, não te fez perder nada. Não com dinheiro, porque naquele instante você pelo menos perdeu, entre aspas, aquele dinheiro. Mas se você ensina a Torá, ou a segunda opção que ainda não falei, se você escreve livros de Torá, que antigamente só poderia escrever o Tanakh, Torá, Nevim e Ketuvim, você vai lá e escreve eles e empresta para outras pessoas. Hoje, você faz isso através de emprestar um livro para uma pessoa, comprar o livro para uma pessoa. Digo até mais, você vai dizer, bom, mas eu não sou professor de Torá, eu não tenho essa capacidade, esse dom. Você tem o seguinte dom, você usa o celular, você clica para ver aqueles videozinhos que te mandam? Sim. TikTok, Tok-Tik, você aperta lá. Quando você receber um bom vídeo de Torá, com alguma mensagem que te impactou, faça o seguinte, repasse, reposte. É um clique.
Mas com isso você está fazendo aquilo que a Torá está falando. Você está fazendo uma bondade que você não perde absolutamente nada, nem no aspecto físico, que é tudo digital, e ainda está transmitindo para uma outra pessoa um ensinamento que pode mudar a vida daquela pessoa. Então as pessoas que colocam no status, tem tanta coisa para colocar, e a pessoa coloca ou da Copa, ou da política, não sei o quê, e as pessoas, todo mundo fica depois só absorvendo, olhando. Coloca alguma coisa positiva. Coloca um corte de algum shiur, coloca uma postagem bonita, isso você vai conseguir fazer com que a Torá vai se multiplicar, a riqueza vai se multiplicar, e você não vai perder, muito pelo contrário. Bom dia. Olha, ótima aula.